Muito bem, muito bom dia para todos os meus alunos e alunas do segundo ano da Edificações. É um prazer estar com vocês novamente, um grande abraço. Hoje nós vamos finalizar o assunto quantidades e medidas, né? O capítulo quantidades e medidas, tá? E no final, já hoje, no início da tarde, no final não, no meio da tarde, vai estar disponível para vocês um questionário. Esse questionário é sobre quantidades e medidas, né? Massa atômica, massa molecular, mol, é o que nós vamos aprender hoje, né? Mol, massa molar. Então, esse questionário já está lá, mas vocês só terão acesso ao questionário a partir das... Eu coloquei lá 15 horas. Então, a partir das 15 horas, o questionário estará aberto. Do dia 21, hoje, até o dia 5, eu acho. 4, acho que é dia 4 de outubro. Ok? Vou já compartilhar minha tela com vocês, mas volta a chamar a seguinte atenção. Se quiser perguntar alguma coisa, quiser fazer algum comentário, podem fazê-lo a qualquer momento, tá? Ok, gente? Só abrir o microfone e me chamar e aí a gente conversa. Muito bem, eu vou compartilhar com vocês, em primeiro lugar, tá aqui, notação, vamos ver. Ó, em primeiro lugar está aí, o nosso cronograma, sempre é bom a gente repassar o cronograma, né? Então, hoje, no dia 21 de setembro, nós vamos estudar o conceito de mol, os conceitos de mol e massa molar, e vamos também estudar uma constante na química, um número, que é uma constante, chamado número de Avogadro. Amadeu Avogadro foi um químico italiano que muito contribuiu para os cálculos químicos. Ok, gente? E hoje, como eu disse, tá? E hoje também estará aberto, a partir das 15 horas, o questionário sobre esse capítulo 1, tá? Vocês têm 2 semanas aí praticamente para resolver, né? São 2 tentativas, cada tentativa com 4 horas, né? É tranquilo, viu, gente? Ó, o que menos me preocupa, volto a falar, o que menos me preocupa é se vai tirar notas X ou Y, isso não me interessa. O que me interessa é que vocês, no ensino remoto, vocês têm que se empenhar. O empenho é mais individual do que coletivo, né? Tá? Se empenhar em assistir os vídeos, ler o material, tá? Ok, gente? Cada um sabe, como eu já falei, cada um sabe onde pisa. Bom, nós vamos precisar trabalhar com uma maneira de escrever números, tá? Essa maneira de escrever números muito grandes ou muito pequenos é chamada de notação científica. E na química, quando a gente estuda quantidades em química, isso vai acontecer, não tenha dúvida. Nós vamos lidar com número de moléculas. Então, tem uma certa quantidade lá de uma certa massa de uma substância, e a gente tem que fazer a relação daquela massa com o número de moléculas. Ok? Ou ainda, a gente tem que saber qual é a massa de um único átomozinho de um elemento químico. Aí o valor já vai ser muito o quê? Muito pequeno. Então, a notação científica, gente, esse material aqui, tá? Já está lá na sala do Moodle, lá no capítulo 1, ok, gente?
Então, a notação científica, ela utiliza de um formato que é esse aqui, ó. É um formato em que eu tenho um fator A, um número A, tá? Que multiplica uma potência de base 10. Sempre usando potência de base 10. Então, a notação científica, ela utiliza esse formato aqui, ó, A, que multiplica uma potência de base 10 e o expoente B. E o importante, esse valor A, tem que estar, o valor de A deve estar entre 1 e 10. Maior ou igual a 1, maior ou igual a 1 e menor que 10. Não pode ser igual a 10. Tá? Por que se utiliza esse valor de A nesse intervalo 1 a 10? Para a gente ter noção da ordem de grandeza daquele número. Tá? Por exemplo, olha esse valor aqui de cima, ó. Esse valor aqui, ó. Esse valor. 1 trilhão, sei lá, 1 trilhão de dólares. Epa! Aí não, né? 1 trilhão de alguma coisa lá. Tá? 1 trilhão, a gente sabe que é 1000, milhão, bilhão, trilhão. O que é 1 trilhão? Esse número 1 trilhão. É o algarismo 1 seguido de 12 zeros. Se a gente fizer a seguinte conversão, se nós utilizarmos para designar essa quantidade de casa aqui, ó, à esquerda da vírgula, com uma potência de base 10, 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, 10, 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, aqui eu ficaria 1, que multiplica a base 10 elevada a 1 12 vezes. 10 a 1, 10 elevado a 1, 10 a 1, 10 a 1, 10 a 1. Ou seja, como é que a gente multiplica potências de mesma base? A gente mantém a base e soma os expoentes. Então, cada zerinho desse aqui, nós estamos falando de um valor que a vírgula está lá no final do lado direito, né? Nós estamos falando de um número muito grande. Cada zero desse aqui é uma potência, uma base 10 elevada ao expoente 1. 10 a 1 vezes 10 a 1, 10 a 2, 10 a 3, 10 a 4, 10 a 5, 10 a 6, 10 a 9, 10 a 11, 10 a 10, 10 a 11, 10 a 12. Então, esse número 1 trilhão pode ser expresso dessa maneira. 1 vezes 10 elevado à potência 12. Ok? Eu acho que vocês já estão estudando isso lá na física, se não estou enganado. Na física, vocês ou já estudaram ano passado ou estão estudando esse ano. Tá? Eu estou chovendo no molhado aqui, né? Eu estou revisando algo que vocês já conhecem. Olha esse outro exemplo aqui, quer ver? Ó? Olha esse outro exemplo aqui. Ó. Esse exemplo aqui, ó. Nós estudamos na aula passada, lembra? A chamada unidade de massa atômica. Nós estudamos isso na terça-feira passada, lá, ó. 1U em gramas, tem esse valor. Essa massa 1U, essa unidade de massa, corresponde aproximadamente à massa de um próton ou de um nêutron, é isso? Então, se a gente fizer a conversão desse número, que é um número extremamente pequeno, tá? Vocês podem ver que a vírgula está lá do lado esquerdo, está lá do lado esquerdo. Então, se a gente caminhar essa vírgula para a direita, ó, a gente caminhar essa vírgula para a direita, 1, 2, 3, até chegar aqui no 1, lembra que o valor tem que ficar entre 1 e 10, né? Até chegar nesse ponto aqui, ó, aqui,
nós vamos caminhar 24 casas para a esquerda. Então, cada zerinho desse à direita da vírgula corresponde a uma potência de base 10 e expoente menos 1, expoente negativo. Então, cada pulinho que a gente dá para a direita aqui, ó, com a vírgula, a gente está multiplicando esse número por 10 elevado a menos 1. Então, aqui, ó, 10 a menos 1, 10 a menos 1, 10 a menos 1, se a gente somar, mantiver a base 10 e somar ó, os expoentes menos 1 até esse ponto aqui, ó, vai dar 24 vezes o menos 1. A gente mantém a base e soma os expoentes. Então, quando se tem números muito pequenos aqui, ó, tá? A ordem de grandeza será um número negativo. Então, no caso da unidade de massa atômica, esse número, essa ordem de grandeza, 10 a menos 24, tá? É muito pequeno. É claro, né, gente? A massa de um próton. Ok? Então, hoje nós vamos ver isso aqui, ó. Hoje nós vamos ver essa constante, ó. Nós vamos ver a constante de Avogadro. A constante de Avogadro foi definida pelo químico Amadeu Avogadro, né, o italiano, e ela tem esse valor aí, ó, 602 sextilhões. Tá? Nós vamos ver hoje o que significa isso. Tá? Aliás, vamos começar a ver agora. Então, esse número aqui, chamado número de Avogadro, ou pode se chamar também de constante de Avogadro. A vírgula está aqui, ó. A vírgula está aqui, ó, onde eu estou passando a mãozinha aqui, ó. Pá. A vírgula está aqui, ó. Tudo bem? Se a gente for caminhando com a vírgula para a esquerda, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. Olha lá. Então, nós tiramos a vírgula daqui desse ponto, e caminhamos com ela, tá? Para a esquerda, 23 posições, tá? Então, significa que esse número grande aqui é 6, ele pode ser escrito na forma notação científica, 6,02 vezes a potência de base 10 elevada a 23. Então, essa é a ordem de grandeza, e é positivo. Tá? Ok, gente? Então, é isso que a gente vai estudar hoje. A gente vai estudar como lidar com grandes quantidades ou pequenas quantidades, números muito grandes ou números muito pequenos na química. Muito bem. Eu tenho aqui um pedaço do Felter, aquele livro que eu recomendo para vocês, né? Tá? Eu tenho ele baixado, o PDF dele. Esse livro é muito bom, viu, gente? Ricardo Felter. Esse assunto está no volume 1. Está lá no finalzinho do volume 1. Mas vocês conseguem baixar tanto o volume 1 quanto o volume 2. Nós vamos passar a usar o volume 2 em novembro. Facilmente na internet. Muito bem. Então, nós vamos agora introduzir um conceito novo. O conceito de mol. Agora, a questão é a seguinte. Quando você vai... Olha que esse desenho está bacana, né? Essa figura aqui do livro aqui. Quando você vai comprar ovo, quando você vai comprar lá no supermercado, você vai comprar os ovos lá, apesar de que na quitanda é possível você comprar um ovo. Você pode comprar um ovo, claro que pode, né? Chega lá e compra um ovinho, mas normalmente a gente compra o quê? Normalmente a gente compra um conjunto de ovos. Aí a gente compra o que se chama de uma dúzia de ovos. Então, a gente normalmente vai lá e compra esse conjunto chamado de dúzia. O que é uma dúzia? Uma dúzia corresponde a 12 unidades, 12 ovos. Você vai comprar tijolo?
Dá para comprar lá uma quantidade pequena, tá? Mas normalmente, quando você está fazendo uma obra, você compra logo o milheiro. Compra logo um milheiro de tijolo. Olha lá. Você compra logo 1.000 de uma vez, sei lá, 5.000. Você compra. Então a gente compra o que se chama de milheiro, que é um conjunto de 1.000 tijolos. Papel é a mesma coisa. O conjunto de papel que a gente compra em papelaria tem esse nome aqui, ó, resma. Resma, tá? O nome é esse, ó, resma. O que é uma resma de papel? É aquele pacote com 500 folhas que a gente compra, né? A gente compra na papelaria. Tá. E como é que a gente leva esse conceito de conjunto de materiais, de um dado material, para a química? A questão agora é a seguinte. Na química, agora vou pegar meu rascunho aqui, Opa, pá. Olha o meu rascunho aí, que bacana. Tá lá eu fiz ele agulhinha mesmo aqui. Tá, já vimos lá. Eu quero uma dúzia de sei lá do que. Uma dúzia de banana. São 12 bananas. Eu quero um milheiro de qualquer coisa. São 1.000 qualquer coisa, 1.000 tijolos, né? Tá. Na química, tá? Não só na química, na física também, o sistema internacional, todo mundo sabe do que eu estou falando, né? O sistema internacional de medidas estabeleceu uma unidade oficial, é do sistema internacional, tá? De quantidade de matéria. Essa unidade oficial de quantidade de matéria, ela passou a ser chamada de mol. Tá? Essa palavra mol vem lá se não me engano, é do grego antigo. Aqui o Felter explica isso para a gente, quer ver? Ele explica isso para nós. Ó. Tá? Vem do latim, olha lá. Vem do latim, que significa, a palavra mol, vem do latim, que significa monte, significa quantidade, significa amontoado, né? Significa lá uma certa quantidade. Então, voltando lá para o nosso rascunho, o mol, instituído pelo sistema internacional, define que é a unidade oficial de quantidade de matéria. Bom, e daí? Na prática, o que isso significa? Significa que um mol de átomos, ou um mol de moléculas, ou um mol de íons, essa unidade oficial de quantidade de matéria, ela tem uma aplicação prática, ela tem um objetivo. Qual que é? É para que a gente possa trabalhar, tá, com quantidades de átomos ou também de moléculas que possam ser pesadas em balanças comuns, né? Que a gente possa trabalhar com quantidades que a gente chama de quantidades mensuráveis, que a gente consegue medir na prática. Ninguém consegue de maneira direta pegar um átomo de cálcio, por exemplo, do elemento químico cálcio, um átomo, você não consegue colocar ele na balança comum e pesar ele, não. Impossível. A gente só consegue pesar uma certa quantidade de cálcio, do elemento químico cálcio, se nós tivermos um número de átomos significativo, um número de átomos grande, não é isso? Tá? Então, essa unidade, mol, ela veio resolver esse problema. Qual o problema mesmo? A gente possa medir quantidades, aqui, ó, que possam ser pesadas em balanças comuns. Esse é o intuito. Ok? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo. Se a gente for lá na tabela periódica,
Esse aqui é da aula passada, tá? A gente vai ver que a massa atômica do cálcio, a massa atômica dele, é 40 U. 40 U. Só relembrando, né? Olha lá o valor do U, ó. Cadê o valor? Aqui, ó. Aqui, ó. Só relembrando, ó. Aqui, vamos pegar aqui, ó. Então, a massa do cálcio, do elemento químico do cálcio, tá? A massa de um único átomozinho, a ele aqui, ó, é 40 U. Isso aqui é dado lá da tabela periódica, tá? Nós temos condições de trabalhar com um átomo de cálcio? Claro que não. Aí, olha só o macete agora, hein? Presta atenção agora, hein? Vejam a pergunta, essa pergunta aqui é crucial. Crucial. Eu gosto desse adjetivo, crucial. Sabe da onde vem a palavra crucial? Vem de cruz, né? Está lá de pendurado na cruz, lá, né? Questão de entendimento, questão de... ela é vital. É vital. Tá? É claro que o termo crucial hoje ele é usado em termos de... é algo muito importante. E essa pergunta que está aqui, ó, ela é muito importante para nós entendermos agora a sequência da matéria. Qual que é a pergunta? Bom, primeiro a gente sabe que a massa de um átomo, é 40 U. Ok. Mas a pergunta é a seguinte: e se nós tirarmos a unidade U para um átomo, e substituirmos pela unidade gramas. Ou seja, mantenho, olha só agora, o pulo do gato, hein? Chama pulo do gato. Isso aí é coisa lá daquele cara lá, do Avogadro. A gente mantém o valor numérico 40 e substitui a unidade U, que é para essa quantidade aqui, ó, um átomo, a gente substitui pela unidade gramas. Todo mundo sabe que unidade grama é uma unidade perfeitamente o quê? Passível de ser medida numa balança comum, numa balança do laboratório, né? Tá? Então a pergunta é essa: quantos átomos, olha lá, quantos átomos de cálcio estão contidos em 40 gramas desse elemento químico? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma regra de 3, muito simples. O que eu estou fazendo para vocês? Gente, eu estou fazendo uma dedução matemática desse valor aqui, ó. Desse valor aqui, da chamada constante de Avogadro. Eu estou mostrando para vocês como que se chegou a esse valor aqui, tá? Como que se chegou a esse número muito utilizado na química, nós vamos usar isso aí bastante, a chamada constante de Avogadro. Sabe por que tem o nome de constante? Porque ela vale para qualquer substância, qualquer átomo, molécula, qualquer substância, tá? Então, vamos lá de novo, ó. Voltando à pergunta, quantos átomos de cálcio estão contidos em 40 gramas? Então, eu mantive aqui o valor numérico, só que eu troquei a unidade. De U, passei para gramas. É muito fácil. Isso aqui é uma regra de 3, né, gente? Uma regra de 3. Todo mundo sabe o que é regra de 3, né? Regra de 3 é A, B, C, D. Como é que eu resolvo uma regra de 3? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? A vezes D é igual B vezes C. Não é assim? Então a gente sabe que um átomo de cálcio tem uma massa de 40 U, olha lá, opa, peraí, sobe aqui.
tem a massa de 40, aqui 40U, 40U, olha lá. Isso aqui é 40U, ó. Isso, ó. Opa, olha lá. Isso é 40U. Só que o nosso interesse não é utilizar a massa em gramas, então eu transformei aquele U ali, lá de cima, ó, em gramas. E quanto que é o U em gramas? Ah, olha aqui, ó. Aqui embaixo, ó. O U em gramas, o U em gramas é 1,66 vezes 10 a menos 24. Então, um átomo de cálcio, 40U, U, 1,66, 10 a menos 24, assim como um número N, olha lá, esse número aqui, ó, esse, N, corresponderá a essa massa, 40 gramas. Então, vocês podem ver que eu cortei 40 com 40, grama com grama, a resposta vai ser em átomos de cálcio. Como é que fica? N vezes 1,66, 10 a menos 24, igual 1 átomo de cálcio vezes 1, que aqui deu 1, né? Então fica 1, olha lá, esse 1,66 desce para o lado de cá, né? Dividindo do lado de cá. Então fica 1 sobre, olha lá, 1, esse 1 aqui, ó, sobre 1,66 vezes, vejam que essa potência de 10 negativa, que estava no denominador, eu subi ela para o numerador. Quando eu faço isso, todo mundo lembra disso, né, gente? Quando eu passo a potência de 10 do denominador para o numerador, a gente troca o sinal de negativo, menos 24, passa para positivo. Então, esse N ficou 0,602 vezes 10 elevado a 24. Só que aqui tem um pequeno problema. Olha lá. Olha lá. A notação científica aí não está escrita da melhor maneira, da maneira mais correta. Esse número que multiplica a potência de 10, ele tem que ser maior que 1. Maior ou igual a 1. Então, o que a gente faz? A gente pega essa vírgula aqui, ó, passa ela para cá. Quando eu passo essa vírgula para cá, a gente é obrigado a diminuir uma unidade na potência da base 10. Então, 0,602 vezes 10 a 24 é a mesma coisa do que 6,02, olha lá, eu tirei essa vírgula daqui, ó, e joguei ela para cá, ó. Joguei ela para esse ponto aqui, onde a mãozinha está passando aqui, ó. Quando eu passo a vírgula para cá, aí sim, esse fator A está maior que 1, menor que 10, aí a gente diminui uma unidade da potência, olha lá. Era 10 a 24, passa para 10 a 23, né? É só conferir aqui embaixo, ó. 10 a 3, 10 a 6, 10 a 9, ó. 10 a 3, 10 a 6, 10 a 9, 10 a 12, 10 a 15, 10 elevado a 18, 10 elevado a 21, 22, 23, tá lá. Então, esse valor, 6,02 vezes 10 elevado a 23, corresponde a quê? Corresponde ao número de átomos aqui embaixo, ó, de cálcio, tá? Em 40 gramas desse elemento. Sabe qual que é a implicação disso, gente? Se você for lá na tabela periódica, vai lá na tabela, você pode pegar qualquer elemento químico, qualquer, por exemplo, o ferro. Lá na tabela periódica, o ferro vale 56. Lá na tabela. Se você tirar a unidade U e colocar a unidade grama,
56 gramas de ferro, não mais 56 U, mas 56 gramas de ferro, vai ter essa constante de átomos aqui, ó. Tá? Então, lá na tabela, qualquer elemento químico que você, qualquer um, tá? Que essa foi a grande contribuição do Avogadro para os cálculos químicos, né? Qualquer elemento químico da tabela, você pega a massa atômica lá, substitui a unidade de U e passa para grama, você vai ter essa quantidade de átomos aqui. Ok, gente? Será que isso vale para moléculas? Então, vocês estão vendo que agora, ó, aqui é grama, hein? Aqui é grama, né? Será que isso aí vale para molécula? Vale. Com certeza, esse raciocínio vale para molécula. Quer ver? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo. Essa substância aí, a sacarose, né? Opa. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Essa substância aqui, só um minutinho. Vem cá, vem cá. Vem cá, meu bem. Isso. Essa substância aí, ó, C12, é uma molécula grande, né? H22O11 é a nossa conhecida sacarose. É o açúcar da cana, né? É o açúcar da cana. Tá? A molécula de sacarose, olha lá, ó, ela tem 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. Aí nós aprendemos na aula passada a calcular a massa da molécula. Nós aprendemos a calcular a massa de uma molécula, uma molequinha. Aprendeu. Vai na tabela, localiza o carbono, 12, U. Então fica 12 vezes 12, olha lá, 12 vezes 12, olha lá, opa, 12 vezes 12, mais hidrogênio. Qual que é a massa do hidrogênio na tabela? Aqui, 1. Então fica 1 vezes 22, ó, 1 vezes 22, mais oxigênio na tabela, ele aqui, ó, 16. São quantos átomos? 11. Então aqui dá 144 mais 22 mais 176, somando isso tudo aqui, carbono vezes 12, hidrogênio vezes 22, oxigênio vezes 11, a massa da molécula de uma molécula é igual a uma molécula de sacarose, é igual a 342 U. Ok? Pergunta, aquela mesma pergunta que nós fizemos lá para o cálcio. Qual será o número de moléculas dessa substância, sacarose, contido, número, né, contido em 342 gramas dessa substância? Vocês estão percebendo o que eu fiz aqui? Peguei a unidade U e substituí pela unidade grama. Mantive o valor numérico, ó, 342, só que ao invés de U, passei para gramas. O que significa isso? Quantas moléculas de sacarose eu vou ter aqui dentro, ó, dentro dessa massa? Vamos ver? Tá? Vocês vão ver que vai dar aquele valor lá, vai dar aquela constante do Avogadro. Olha que bacana, tá vendo? Regra de 3. Regra de 3. Uma molécula de sacarose tem 342 U. Aqui o U de novo, ó. Não é isso mesmo, gente? Vamos ver? Aqui. Ó, aqui em cima, ó. Uma molécula, só uma de sacarose tem massa 342 U. Só que a gente sabe que o U
corresponde a 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Então, uma regra de 3, uma molécula são 342 U, assim como N são 342 gramas. Corta grama com grama, 342 com 342. Então fica, olha lá, ó, N, tá? Vezes 1,66, 10 a menos 24, aqui, tá? É igual a 1 vezes 1, que aqui ficou 1 embaixo aqui. Então, o resultado, 1 sobre 1,66, a potência de 10 negativa sobe para o numerador, sai do denominador, sobe para o numerador, com a potência de 10 positiva. Vai dar a mesma coisa, 0,602, 0,602, 10 a 24. Conclusão? Essa vírgula tem que sair daqui, tem que pular para cá, pula para cá. Então, se eu passo de 0,6 para 6, a potência ali diminui uma unidade, de 24 passa para 23. Então, naquela massa, nessa massa aqui, ó, 342 gramas, estão contidas, olha lá, 342 gramas de sacarose, estão contidas aquele número constante. Conclusão? Para qualquer substância, basta calcular a massa da molécula, olha lá a massa da molécula, ó, e substitua esse valor numérico, a unidade U, pela unidade grama. Aqui, quer ver? Olha lá. Vamos voltar lá no cálcio? Um átomo de cálcio, 40 U. Olha lá, 40 U. Se eu corto o U e coloco grama, aí já não é mais um átomo de cálcio. Já são aquela constante, 602 vezes 10 elevado a 23. E isso vale para qualquer elemento químico da tabela. Pega lá o ouro. O ouro é 197 gramas. U. Um átomo de ouro, 197 U. N, 602, 10 a 23 átomos de ouro, 197 gramas. Estão vendo agora que dá para a gente relacionar uma grandeza com a outra? Assim como também aqui na sacarose, lá, uma molécula de sacarose, minha, tadinha, 342 U. Tira a unidade U, passa para a unidade G. Mantém o valor numérico. Essa massa, 342 G gramas, corresponde a esse número aqui de moléculas. Perceberam? Isso é constante para qualquer substância. Você calcula a massa molecular, se você colocar ela em grama, você vai ter essa quantidade aqui, ó, chamada de constante de Avogadro. Aí, gente, olha que legal. Agora a gente já pode, tá? A gente já pode agora instituir nós já podemos definir, tá, essa unidade de matéria chamada mol. Mol é uma unidade oficial, tá? É oficial, voltando lá, né? Tá? Para qualquer tipo de matéria. Átomo, molécula, íon. Tá? Um mol de qualquer coisa, um mol de qualquer material, corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 unidades desse material. Então, se você fala 1 mol de átomos, aqui embaixo, ó,
Então, se você fala 1 mol, aqui, ó. Se você fala 1 mol de átomos, aqui, ó. 1 mol de átomos, você está falando em 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. É a chamada constante de Avogadro. Então, 1 mol de cálcio, 6,02 vezes a 23 átomos de cálcio. 1 mol de cloro, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cloro. Tá? E por aí vai. A mesma coisa vale para moléculas. A mesma coisa vale para moléculas. 1 mol de moléculas de ácido sulfúrico, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico. 1 mol de moléculas de água, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. E como é que eu calculo a massa? É só pegar a massa molecular e tirar a unidade U, só tira a unidade U e coloca a unidade gramas. Essa foi a grande contribuição desse cara aí, do Avogadro. E, finalmente, olha lá, que bacana. Já que a gente está falando em mol e em massa, nada mais simples, ou tudo leva para essa conclusão aqui final, da chamada massa molar. Não é massa molecular, é massa molar. É a massa de 1 mol. Ó, a definição, ó. Aqui, que bacana a definição. Tá? É a massa de 1 mol, expressa em gramas. Tá? Então, 1 mol de moléculas ou 1 mol de átomos vai ser expressa em gramas por mol. E tem quantas espécies lá dentro? Quantas unidades? 6,02 vezes 10 a 23. Olha esse exemplo aqui, ó. Olha esse exemplo. Aqui, ó, esse gás aqui, ó. Esse gás aqui é um gás emitido, né? Todo mundo sabe. E vem uma questão dessa, tá? Vem uma questão dessa aqui. Uma não, vem até mais, é claro. Lá no questionário que vocês vão abrir lá hoje, tem uma muito parecida com essa aqui. Tá? Uma não, várias lá, tem várias. O CO2 é um gás que é liberado na atmosfera, né? Ele é um gás de efeito estufa, ok? Ele tem uma importância em termos ambientais muito grande, né? Então, vamos pegar esse exemplo, ó. O dióxido de carbono, é também chamado de gás carbônico. Olha aqui a molécula dele, ó, a molécula dele é essa aqui, ó, é o CO2. O carbono vale 12, o oxigênio vale 16. Então, 12 do carbono mais 16 vezes 2 dá 32. 32 vezes 12 dá 44. Se eu colocar a unidade U aqui na frente, ó, aí essa é a massa de uma molécula. Só que a massa de uma molécula, para nós, não interessa mais. Tá? Para nós não interessa mais. O que interessa agora é uma massa que a gente consiga medir, né? Gramas. Aí a gente usa o conceito de massa molar. Qual é o conceito de massa molar? Um mol dessa substância contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas dela. E qual é a massa? Qual é a massa dessa quantidade de moléculas? Fácil. Você vem nesse valor aqui, ó, pega esse valor, ó, 44, e coloca em gramas. Olha lá, coloca em gramas. Então, eu pus aqui duas perguntas. Olha que bacana, ó. Calcular. Primeiro, quantos mols tá? A palavra mol, ela tem plural, né? Tá?
Quantos mols, pode ser também moles, é pouco usado, né? Moles, mais usado é mols. Quantos mols de gás carbônico correspondem a 88 gramas desse gás? Então vamos resolver primeiro essa pergunta aqui. Olha lá, ó. Opa, que bacana. Uma regrinha de 3. 1 mol dessa substância, lembra lá, ó, opa, 44 aqui, ó, 44 gramas. Então, 1 mol, olha lá, de gás carbônico corresponde a 44 gramas, tá? Assim como o X vão corresponder a esse valor aqui do exercício que eu pus aqui, ó, 88. Isso aqui é uma regra de 3, né? A vezes D de dado igual a B vezes C. Ah lá, fica X vezes 44, aqui corta 44 em 44, é igual a 88 vezes 1 mol. Resposta em mol. Ah lá. Então fica X igual 88 sobre 44. X igual a 2 mols. Conclusão? Vamos voltar lá em cima um pouquinho? Aqui. Ó, 88 gramas de gás carbônico corresponde a uma quantidade que a gente chama de 2 mols. Tá? 1 mol, 44. Olha lá. 1 mol, 44. X, 8, aqui, gente, 88 não é o dobro de 44. Então, X é o dobro de 1. Tá? Outra pergunta, para acabar, está acabando, tá? Está acabando. Quantas moléculas desse gás, né, do CO2, estão contidas nessa massa de 88 gramas? Essa massa aqui, ó, é 88 gramas. Nós vamos fazer outra regra de 3. Ó, que fácil, ó. Opa, ó. Olha que bacana. Olha lá, ó. 44 gramas. Tá? Não é 1 mol? É 1 mol. Corresponde a 602 vezes 10 a 23 moléculas. Só 2. Então, essa quantidade aqui de Avogadro é a massa de 1 mol em gramas. Assim como 88, que é o dado do exercício, vai ter um número X de moléculas. Então, fica, corta grama com grama, X vezes 44 é igual a 88 vezes 602, 10 a 23. Aí, o que a gente faz? Passa esse 44 para baixo aqui, né? Então, X igual a 88 sobre 44 vezes o número de Avogadro, moléculas. 88 sobre 44 dá 2. Então, 2 vezes 602, olha lá, dá 12, aqui, ó, 0,04. Só que não é conveniente deixar escrito dessa maneira. Não é. Porque esse valor aqui não pode ser maior que 10. Ele tem que ser menor que 10 e maior que 1. Esse valor aqui, ó, que multiplica a potência de base 10, não pode ser maior que 10, tá? E nem menor que 1. Então, a gente vai pegar essa vírgulazinha aqui, do 12 aqui, ó, vamos caminhar ela para cá, ó, para a esquerda. Pimba! Se eu faço isso, joga ela para cá, aí passa 1,204. Se eu diminuo aqui de 12 para 1,2, a gente tem que aumentar a potência ali em uma unidade. Deu um pulo para lá, aumenta uma unidade aqui. Conclusão? 1,204 vezes 10 elevado a 24 é o número de moléculas de CO2 contida em 88 gramas. Tá? Esse valor aqui, ó, é o dobro desse aqui, ó. Esse valor aqui que está em vermelho é o dobro desse aqui. Ó, 88 sobre 44 é o dobro. Ó, esse aqui é 2 vezes esse valor aqui.
Ok, gente? Então, é esse tipo de raciocínio que vocês vão ter que ter lá na... Que vocês vão ter que ter lá na resolução, tá? Lá na resolução do questionário a partir de hoje. Tá? Então, estou voltando para vocês, ok? Ao longo desse período, quem quiser me perguntar alguma coisa, vai lá no chat da sala do Moodle e pode me perguntar que eu respondo. Então, logo eu vejo o chat lá. Eu recebo por e-mail também um aviso do chat, né? Tudo bem, gente? Ok? Ok. Muito bem. É um assunto que parece um pouquinho complicado, mas não é não. Vocês vão ver que na hora que vocês começarem a lidar com esses cálculos, cuidado se for usar calculadora, tá, gente? Cuidado, porque as calculadoras, elas têm umas teclas próprias para potência de base 10, tá? Por exemplo, a Cássio, ela tem uma tecla chamada EXP, ESP, né? EXP. Essa é a tecla usada nas calculadoras daquela marca, da Cássio, para notação científica. Né? Tudo bem? Então tá bom. Um grande abraço para vocês. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida ao longo da semana aí. Tá bom? Um abraço. Vou interromper a gravação, porque daqui a pouco eu tenho mais uma turma. Alô? Muito bem. Obrigada, professor. Tchau. Muito obrigado. Tchau, Obrigado a você. obrigada. Boa semana. Tchau, professor. Obrigada. Beleza, um abraço para todo Tchau, mundo. professor. Bom dia. Tchau, obrigado. Alô.